Olá, concursando e concurseiros. Vamos agora pegar um tópico de suma importância para o direito administrativo e recorrente em questões de concursos públicos. São os deveres e poderes administrativos. Os deveres e poderes administrativos estão inseridos dentro dos princípios da Constituição, dentro dos princípios constitucionais referentes à administração pública. Vamos tratar, primeiramente, dos deveres do administrador público. São vários deveres que o administrador público tem que seguir, porque o direito é dividido em dois grandes ramos, direito público e direito privado. O ramo do direito público, que é o direito administrativo e que cabe a toda a administração pública, é regido pelo princípio da desigualdade entre as partes. Os polos em que o Estado se sobrepõe ao particular. Se sobrepõe ao particular com a ideia e a finalidade coletiva, finalidade pública. Dentro dessa finalidade pública, dentro dessa superioridade, nós temos os princípios da supremacia do interesse público, que gera as prerrogativas do direito, que são os poderes administrativos. E temos também a indisponibilidade do interesse público, que diz que toda administração pública, tudo que compõe a administração pública tem que ser feito com a finalidade pública. Você não pode dispor de uma coisa que não é sua. Dentro da indisponibilidade do interesse público é que nós damos os deveres. Os deveres estão enraizados dentro da indisponibilidade do interesse público e nós temos vários deveres a ser seguidos. Poder, dever de agir, nós temos o dever de eficiência, nós temos o dever de probidade, nós temos o dever de prestar contas. Vamos começar sobremaneira com o poder, dever de agir. Vamos tentar entender como funciona o poder, dever de agir. Quando você lê poder, você deve ter a ideia não de força, mas sim a ideia de possibilidade. O dever, que é dever de agir, é uma obrigação imposta por lei. Toda pessoa e todo agente que está inserido dentro da administração pública, ela tem obrigatoriedade de respeitar o poder, dever de agir. Esse poder, dever de agir, o poder é irrenunciável e a omissão do agente caracteriza sobremaneira o abuso. Eu vou dar um exemplo para que você entenda o poder, dever de agir. Imagine que o agente passe num concurso público para a Polícia Federal. Imagine que ele faça o concurso público, seja nomeado, seja empossado e entre em exercício. Se ele está trabalhando, ele está em imputação à pessoa jurídica que ele está ligada. Na verdade, todas as ações do agente que está inserido dentro do órgão são imputadas à pessoa jurídica a que ele está ligado. O agente público faz e a responsabilidade civil resvala na pessoa jurídica que ele está ligado. Se é um policial federal, a responsabilidade civil vai pegar por conta da União. Quando o policial saca a arma e faz um disparo errado e acerta a vítima, é quem paga o prejuízo, quem ressarce a vítima, a indenização, quem paga é a administração pública, é a União. O poder, dever de agir gera para o agente público uma responsabilidade, em que a omissão dele vai ser resvalada, a omissão dele vai gerar obrigatoriedade e indenização por parte da administração pública. Imagine o seguinte exemplo, que o policial esteja trabalhando de serviço, ou seja, na qualidade de administração pública, e ele esteja parado em frente a um banco, e ele veja um bandido pegando a bolsa de uma senhora, aquela saidinha do banco. Ele pegou a bolsa e saiu correndo, ou seja, houve um roubo. O policial houve a possibilidade dele agir, e ele tinha um dever imposto por lei, porque os agentes e a autoridade são obrigados a prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Havia um flagrante, ele era administração pública, ele tinha a possibilidade de agir e ele não agiu. Se ele não agiu nessa situação, tendo possibilidade, tendo dever imposto por lei, ele acaba de quebrar o primeiro dever da administração, que é o poder, dever de agir. Nessa situação, ele será responsabilizado administrativamente, penalmente, e a administração, a princípio, será responsabilizada civilmente, porque os atos do agente estão em imputação à pessoa jurídica que está ligada. Então está aí, o primeiro dever de toda a administração pública é o poder, dever de agir. Lembrando que poder não vem de força, vem de possibilidade. Lembrando que o dever é algo imposto por lei. Vamos agora para o segundo princípio, que é o dever de eficiência.
O dever de eficiência gerou dois desdobramentos. Primeiro, houve a perda do cargo por insuficiência de desempenho, respaldado na Constituição Federal no seu artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3º. E houve também a obrigação para aquisição de estabilidade de avaliação de desempenho, previsto também no artigo 41 da Constituição, no seu parágrafo 4º. E para a administração pública veio a obrigatoriedade da celebração dos contratos de gestão. O princípio da eficiência foi o último a ser inserido no bojo do texto constitucional. Foi inserido com a Emenda Constitucional 19 de 98. Lá veio prevendo que qualquer administrador público, qualquer pessoa ligada à administração pública poderá ser exonerado, mesmo que depois de estável, vindo por duas situações. Primeira, falta de desempenho em avaliação, feita mesmo após a estabilidade. Antes de 1998, o servidor estável no serviço público só poderia ser demitido, ele não poderia ser exonerado, pois exoneração não constitui punição. E o desligamento compulsório ou de ofício do servidor só poderia ser feito através de demissão. Isso antes de 1998. Após a Emenda Constitucional 19 de 98, que foi chamada Reforma Administrativa, gerou, além desse princípio, um dever de eficiência por parte de toda a administração pública, seja agente público, seja a administração como um todo, inclusive as pessoas jurídicas e os órgãos. Esse dever de eficiência alcança tanto a administração direta, União, Estado, Distrito Federal e município, quanto as autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresa pública. Houve também, para a aquisição da estabilidda do servidor, uma avaliação de desempenho, que é feita 4 meses antes de fim do prazo dos 3 anos prescrito da Constituição Federal no seu artigo 41. O servidor é nomeado, em 30 dias ele toma posse, 15 dias ele entra em exercício de acordo com a 8.112 de 90. Após o exercício, ele tem um prazo de 3 anos para a aquisição da estabilidade. 4 meses antes fim desse prazo de 3 anos, o servidor é avaliado em uma avaliação de desempenho em que ele tem que provar que ele é bom para o serviço público. Se ele não fizer essa avaliação, ele perde o cargo dele, através de exoneração. Através do dever de eficiência também, houve a possibilidade da celebração dos contratos de gestão, que são chamados contratos de eficiência, em que um órgão pode assinar com outro órgão ou pessoas jurídicas assinar com pessoas jurídicas da administração indireta. Inclusive, os delegatários também entram, que são os concessionários, permissionários e autorizatários de serviços públicos, que podem assinar contrato de gestão com a administração pública. Então está aí o segundo dever da administração, o dever de eficiência. Vamos trabalhar agora o dever de probidade. Ser probo é ser honesto. Ser probo é seguir também o princípio da moralidade. Lembrando que para a Constituição Federal, moralidade é princípio, probidade é dever. Probidade é um dever. E ser probo é ser honesto. Se você for desonesto para a administração pública, você vai estar cometendo improbidade administrativa. Se você seguir o seu dever de administrador, você vai estar sendo probo. Se você for improbo, você pode entrar em 2 sanções, dependendo da sua situação. Ou você pode entrar no artigo 85.5 da Constituição Federal, que são chamados crimes de responsabilidade, se você estiver na situação de presidente da República. Ou seja, o artigo da Constituição Federal, 85, inciso 5º, trata dos crimes de responsabilidades praticados pelo presidente da República quanto à administração pública. Lembrando que vem impropriamente falando crimes de responsabilidade, porque na verdade não trata de crime. Esse inciso do artigo da Constituição trata de normas administrativas, são normas puramente administrativas. Você, se for um servidor público comum, um servidor público administrativo, você vai entrar nos atos de improbidade do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, a Lei 8.429 de 92, que diz que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, ressarcimento erário, indisponibilidade de bens, na medida e gradação prevista em lei, sem prejuízo da sanção penal cabível. Está prescrito na Constituição.
e veio sendo regulamentada pela Lei 8.429 de 92, que é a lei que trata da improbidade administrativa. Essa lei, ela trata das situações de desonestidade administrativa, onde você pode entrar em 3 modalidades. Você pode ser desonesto. 1, cometendo enriquecimento ilícito. 2, cometendo prejuízo ao erário. 3, atos que atentem contra a administração pública. Se você cometer uma dessas 3 modalidades, você pode receber as penalidades, que são suspensão dos direitos políticos, que podem se operar de 3 a 10 anos, dependendo da modalidade que você entrou. Você pode ter a perda da função pública, que é naturalmente administrativo, é a sua demissão, é o desligamento compulsório do servidor através de penalidade. Você pode ser obrigado a ressarcir o erário, que pode se dar até 3 vezes o valor do enriquecimento que você teve, 2 vezes o valor do prejuízo que você causou ao erário e pode se dar até 100 vezes o valor da sua remuneração. Você pode ter indisponível os seus bens, ou seja, você pode ter sequestro ou arresto de todos os seus bens. Então, a probidade administrativa é um dever que tem que ser sobremaneira seguido pelo administrador público e está intimamente ligado com o princípio da moralidade. Aí vai uma dica. Moralidade é princípio. Probidade é dever, mas se tiver dentro da 8.666 e a sua questão foi específica, você vai dizer que é princípio da probidade somente dentro da 8.666. Um exemplo, é correto afirmar que dentro da lei 8.666, que trata de licitações, a probidade é tratada como princípio e não dever. Você vai colocar que está correto, mas essa é a exceção. Acabamos aí o princípio da probidade administrativa, vamos passar para outro princípio de suma importância. O princípio do dever de prestar contas. A regra é universal. Quem gere dinheiro público ou administra bens ou interesses da comunidade deve prestar contas ao órgão competente para a fiscalização. O dever de prestar contas, ele deve estar enraizado em toda a administração pública, direta e indireta. Esteja ele na União, Estados, Distrito Federal ou município, autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresa pública. Inclusive os delegatários e concessionários de serviços públicos que utilizam verbas e utilizam dinheiros em obras ou bens e serviços públicos. Dever de prestar contas está previsto na Constituição para a administração pública da União, mas pela ordem simétrica todos são obrigados a respeitar. Pela simetria jurídica, toda administração pública, seja ela regional, local, seja ela a União, está obrigada a prestar contas. No caso da União, o órgão que faz o controle de fiscalização é o Tribunal de Contas da União, que exerce o controle externo. É um órgão vinculado, ligado ao poder legislativo. Lembrando que as autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresa pública devem, sim, respeitar também o controle do Tribunal de Contas da União. O dever de prestar contas é universal e a infringência dele torna o ato do administrador público ilegal e gera responsabilidades na ordem civil. Terminamos aí, nesse tópico, os deveres administrativos. Lembrando que todos os deveres administrativos estão intimamente ligados com a indisponibilidade do interesse público. Vamos trabalhar agora os poderes administrativos. Os poderes administrativos são o conjunto de prerrogativas de direito público que a ordem jurídica confere aos agentes administrativos para o fim de permitir que o Estado alcance os seus fins. Esse conceito de direito administrativo está intimamente ligado com a divisão do direito, pegando o ramo público do direito e trabalhando o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado é o princípio norteador do direito administrativo. E é a partir dele que gera as prerrogativas de direito. E as prerrogativas de direito estão enraizadas nos poderes. Os poderes administrativos não são uma prerrogativa individual do indivíduo, é uma prerrogativa da administração pública. Quando o agente é nomeado, empossado e entra em exercício e começa a trabalhar, ele ganha do direito público a noção de prerrogativa para fazer com que os fins do Estado sejam alcançados.
Lembrando que o administrador público sempre tem que trabalhar com legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade e proporcionalidade. Os poderes não podem ser usados ao bel prazer do administrador. Ele tem que ser usado sempre com impessoalidade e lembrando que tem que alcançar os fins do Estado. Para entender os poderes administrativos, nós temos enraizados dois poderes principais e que, na verdade, são os norteadores de todos os outros, porque são subtópicos e tópicos que estão inseridos em todos os poderes e em todas as ações do administrador público. Poder vinculado e poder discricionário. O primeiro poder que a gente vai tratar é chamado poder vinculado. O poder vinculado, ele não dá margem de escolha, ao agente público. O poder vinculado é aquele onde o administrador está atrelado à lei. Ele não tem liberdade de escolha. A doutrina vem tendenciando a dizer que o poder vinculado, na verdade, não é um poder, e sim um dever. Mas, por enquanto, as questões de concursos públicos ainda estão trazendo o vinculado como sendo um poder. Eu vou dar um exemplo e você vai entender perfeitamente a diferença de poder vinculado para poder discricionário. O poder vinculado é aquele que o administrador público trabalha dentro dos ditames da lei. Ele não tem opção entre escolher a melhor oportunidade e conveniência para agir de acordo com a realidade. Por exemplo, se o administrador público quer fazer compras na administração, ele obrigatoriamente tem que seguir a Lei 8.666 de 93, que é chamada Lei de Licitações. O administrador público não pode simplesmente entrar e comprar tudo que ele quer para a administração. Ele não pode usar o dinheiro público, o dinheiro administrativo, da forma que ele quiser, porque existe uma lei, que é a Lei 8.666 de 93, que dá os parâmetros e as determinações de como deve ser feitas as compras de bens e serviços públicos para a administração, seja ela direta ou indireta de qualquer dos poderes, da União, do município, dos estados ou do Distrito Federal. Então, se você, por exemplo, for comprar algum imóvel para a administração, você obrigatoriamente tem que seguir a modalidade concorrência. Não tem margem de escolha. Você não pode escolher entre uma ou outra oportunidade. O poder discricionário é totalmente contrário ao poder vinculado. É aquele que você trabalha sobre conveniência e oportunidade, respeitando a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também a razoabilidade e a proporcionalidade. O poder discricionário é aquele que te dá conveniência, oportunidade, é o mérito administrativo para você agir da melhor forma possível. Você pode agir com discricionariedade sempre que você estiver obedecendo os parâmetros da lei. Vamos dar um exemplo clássico de discricionariedade para fazer a diferença para a vinculação. Imagina que você seja um policial rodoviário federal. Bem, se você é um policial rodoviário federal, você foi nomeado, empossado e entrou em exercício. Então, na divisão do direito, você foi pelo ramo do direito público. Você está com a desigualdade entre as partes, você está com a supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade. Então, vem enraizado em você também os poderes administrativos, as prerrogativas de direito. Você está trabalhando, você é um policial, então você é um agente público. Você tem a supremacia do interesse e tem os poderes. Tem uma lei que direciona você para uma certa competência. A lei 9.503 de 97, que é o Código de Trânsito Brasileiro, diz que o policial rodoviário federal tem a competência para aplicar multas administrativas. Multa é um ato administrativo de caráter punitivo do administrador público. Ele tem que agir com competência, finalidade, forma, motivo e objeto. E ele usa o poder discricionário, se a lei facultar a ele. Imagine a seguinte situação. O policial rodoviário federal analisa a lei e vê o caso concreto na frente dele. Um carro com o documento atrasado. E ele para o cidadão, pega e verifica que o documento do cidadão está atrasado. Ele pega a lei e a lei diz para ele: olha, policial rodoviário, a competência para multar é sua. Você pode fazer o seguinte: se você pegar o cara com o documento atrasado, você pode pegar esse cidadão, multar o cidadão e apreender o veículo. O cidadão vai embora a pé para casa e o veículo fica sob a
tutela da administração pública. O veículo está apreendido. E te dá ainda a opção B. De acordo com a situação, você pode simplesmente recolher a documentação, multar e liberar o veículo com o cidadão para que ele regulamente em casa. Aí você vai se perguntar em casa, poxa, a lei está dando margem de escolha, mas quem vai dizer se o policial tem que prender o documento e apreender o carro, ou se simplesmente ele apreende o documento e libera o carro? Isso aí é na situação concreta. Isso é a conveniência, a oportunidade. É o mérito administrativo, é a melhor forma de pensar do administrador, no caso concreto, obedecendo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade e proporcionalidade. Você que está em casa, eu vou chamar você para esse exemplo, porque perfeitamente com a nossa aula, você pode passar no concurso da Polícia Rodoviária Federal e você vai lembrar do professor dando essa dica para você. Imagine que você está meio-dia, um sol de 40 graus, você de policial rodoviário federal, de cap da Polícia Rodoviária suando. Você para o veículo, o cara para o carro, olha para você e fala assim, policial, espera um pouco, meu celular tocou. E ele vai atender o celular e fica falando no celular meia hora e não dá atenção para você. Você, muito paciente, passou na administração pública, está aguardando. Quando você pega o documento do cidadão, o documento dele está atrasado 3 anos. Você olha a lei e diz, olha, a lei te dá a seguinte opção. Opção A, apreende o documento e libera o carro para o cara ir embora, ou você manda ele a pé, porque você tem a faculdade de apreender o veículo. Se a sua conveniência, a sua oportunidade, o seu mérito disser que no caso concreto você está com legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, você está sendo razoável e está sendo proporcional, nessa situação hipotética, você faz o quê? Você apreende o veículo, apreende o documento e manda o cidadão de ônibus para casa. Ele que regulamente e depois volte para liberar o veículo. Agora, você pode parar a segunda opção. Você para um veículo nas mesmas situações, o cara olha para você e fala, olha, seu policial, o documento está aqui. Só que quando você pega, você verifica também que o documento está 2 anos atrasados. Só que nesses 2 anos atrasados, você na hora de multar, você verifica que o cidadão não tinha as pernas, o carro é adaptado. A esposa dele também não tem a perna, o carro é adaptado. E os filhos também não têm a perna, o carro todo adaptado. Você vai fazer o quê? Você vai pegar e liberar aquele veículo, ou você vai apreender o veículo e mandar toda essa família de ônibus para casa. Aí eu majoro o exemplo na sua cabeça, que é para você que está em casa entender que a razoabilidade e a proporcionalidade tem que seguir sempre do lado da discricionariedade. O poder discricionário tem freios. O freio do poder discricionário é a razoabilidade e a proporcionalidade, para não se transformar em arbitrariedade. No caso concreto é que você vai analisar. Você não pode ser arbitrário, você não pode colocar elementos pessoais na situação concreta. Então, o poder vinculado é aquele que não dá margem de escolha. Poder discricionário com margem de escolha. Aí você pergunta, mas o que me autoriza eu usar o poder discricionário? Bem, a primeira situação eu acabei de falar para você no exemplo. A própria lei vem dando as opções. Você pode ou fazer isso, ou você pode fazer isso, ou você pode fazer aquilo. Outro exemplo muito didático, imagine que você é o fiscal sanitário, imagine que a lei diga, se você achar produtos estragados, você pode, opção 1, multar, ou opção 2, você pode destruir, ou opção 3, você pode suspender. De acordo com o caso concreto, usando a razoabilidade e proporcionalidade, você pode fazer qualquer situação, porque a lei prevê, mas usando a razoabilidade e a proporcionalidade. Então, a primeira coisa que autoriza o poder discricionário é a lei. A segunda vertente que autoriza o poder discricionário, que você está acompanhando no nosso gráfico aí, são os conceitos jurídicos indeterminados. O que é conceito jurídico indeterminado? Conceito jurídico indeterminado são situações de lei prescritas dentro da própria lei, em que o administrador tem que olhar e ele analisar no caso concreto e disser como vai funcionar de tal e qual modo. Um bom exemplo é a boa-fé administrativa. Como você pode classificar a boa-fé administrativa? O A classifica a boa-fé administrativa de uma forma, o B pode classificar a boa-fé administrativa de outra forma. Um bom exemplo é quando você é notificado pela Receita Federal. Um belo dia chegou aquela cartinha na sua casa que geralmente dá desespero. Você foi notificado pela Receita e está sendo notificado para comparecer à sede da Receita Federal para explicar os erros da sua
declaração do imposto de renda. Você chega lá e tenta provar para o fiscal da Receita Federal que aquele erro não foi feito de má fé, que você errou no preenchimento para você não ser multado. Se o fiscal olhar para você e disser, você agiu de má fé, você toma uma multa de até 150%. Mas se você agiu de boa fé, você retifica seu imposto de renda e você não vai ter multa. Mas quem vai dizer que você agiu de boa fé ou que você agiu de má fé? Quem vai decidir se é boa fé ou é má fé é o administrador público, é o fiscal da Receita. Ele foi nomeado, empossado e entrou em exercício, ele está no ramo do direito público, ele tem desigualdade entre as partes. No polo, na relação, ele é o Estado. Se ele é o Estado, se é um agente, a imputação à pessoa jurídica que está ligado, ele está enraizado dos dois princípios basilares do direito administrativo. Supremacia do interesse público sobre o interesse privado e indisponibilidade do interesse público. Lembrando que a indisponibilidade gera os deveres, e nós estamos estudando as prerrogativas, os poderes. Os poderes são inerentes da supremacia do interesse público sobre o privado. Outro bom exemplo para enraizar na sua cabeça e você aí de casa conseguir concatenar toda a explicação em resultado, você vai dizer o seguinte: lá na 8.112/90, se você cometer conduta escandalosa na repartição, você pode ser demitido. Mas o que seria conduta escandalosa na repartição para você? Vamos supor que tenha 2 delegados de Polícia Federal. Os 2 delegados, um trabalha em qual delegacia, outro trabalha em tal delegacia. Eles trabalham em delegacias distintas, inclusive em estados distintos, mas não importa. Eles estão dentro da administração pública, eles têm que respeitar todos os princípios, inclusive a 8.112/90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Imagina que numa situação, 2 servidores ou 2 servidoras briguem porque uma teve um probleminha com o marido da outra. Elas brigaram, discutiram, teve puxão de cabelo. Na outra também teve puxão de cabelo, mas coisa simples, coisa boba. Teve discussões, bate-boca. Um delegado pode agir e achar que aquilo é conduta escandalosa na repartição, porque dentro da conveniência e oportunidade dele, dentro do mérito administrativo, ele pode escolher entre o motivo e o objeto e dizer que aquilo ali está inserido dentro da 8.112/90, porque conduta escandalosa na repartição é um conceito jurídico indeterminado. Por outro lado, pode pegar o outro delegado de polícia e achar que aquilo ali não, que aquilo é simplesmente passível de uma suspensão, que aquilo não foi agressão, que aquilo não foi conduta escandalosa na repartição. Para isso, tem que haver conveniência e oportunidade. Os dois estarão certos se respeitarem os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade e proporcionalidade. Lembrando que o poder discricionário não pode ser dado à vontade. O poder discricionário ele tem a admissibilidade. Veja de novo esse gráfico. Você vai ver que o poder discricionário ele é enraizado de conveniência e oportunidade. É um mérito administrativo. O administrador pode escolher entre o objeto e o motivo para escolher o ato determinado, o que melhor casa no caso concreto. E ele tem a admissibilidade dele. O que admite o poder discricionário não ser uma arbitrariedade, não ser uma liberdade por conta do administrador. O que coaduna, o que autoriza é a lei e os conceitos jurídicos indeterminados. Para fins didáticos, se você pegar nos maiores livros, nos melhores autores, você vai ver que há essa divisão. Mas, na verdade, um conceito jurídico indeterminado, ele tem que ser inserido e tem que estar corroborado por uma lei. Então, está aí os 2 critérios de admissibilidade do poder discricionário. Dei os exemplos e cuidado para não confundir com poder vinculado. Poder vinculado sem margem de escolha do administrador público. Poder discricionário com margem de escolha, conveniência, oportunidade, mérito administrativo. Sempre quando vier enraizado, vamos ligar uma coisa à outra. Lembrando que se você agir menos que a lei manda, se você agir mais do que a lei manda, você vai estar entrando no abuso de poder, que pode ser na modalidade excesso ou na modalidade desvio. Tanto faz uma contra outra, todas as duas são arbitrariedade. Não confundam arbitrariedade com discricionariedade. Fica aí o tópico poderes administrativos, fica aí a dica. Peguem os poderes discricionários e não confunda com o poder vinculado, que você vai acertar e vai ter base para todos os outros poderes administrativos. Um abraço e até a próxima aula.